23. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Dizer aos irmãos que sempre é bom estar ministrando a palavra do Senhor. Que eu sei que nos últimos 15 dias só eu preguei, mas pode ter certeza que nós vamos agora começar a fazer o rodízio. Como disseram para mim aí que nos departamentos o pastor pode descansar. Então, aleluia, foi aquela, né? Aí depois a responsabilidade é dela. Mas é bênção. Nós vamos retomar os trabalhos com os departamentos. Então, com certeza, Deus vai continuar falando, porque Ele não parou de falar. Deus não parou de falar. Quem achou o Evangelho de Lucas, capítulo 23, vai lá no versículo 33, que diz o seguinte: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, em outras traduções pode estar escrito Gólgota, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à sua direita e outro à esquerda, e diziam: Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, que o repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição, e nós, na verdade, em justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pode se assentar, glorificando ao Senhor, aplaudindo o santo nome do Senhor, que é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Meus queridos irmãos, vendo a mesa posta, nós conseguimos compreender o sentido, porque muitos fazem homenagens póstumas, em memória. Significa alguém que fez um ato, alguém que fez um ato de bravura, alguém que fez um ato notável e veio a falecer. A sociedade cria uma homenagem póstuma, uma homenagem que é feita tardiamente, que não pode ser feita enquanto vida, ou porque o seu feito só trouxe notoriedade após a morte. Mas quando nós vemos essa mesa, não é algo que é feito por causa da morte de Jesus. Nós não ceamos porque Ele morreu. Porque se nós formos olhar para algumas outras religiões, quantos outros morreram? Mahatma Gandhi, Buda. Só que nós ceamos porque Ele nos deu uma ordenança: faça isso em memória de mim. Porque todas as vezes que fizerdes, anuncieis a volta do Filho. Porque Ele partiu, Ele morreu, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Ele se pôs de pé. Ao terceiro dia, Ele mostrou
suas mãos furadas, a sua costela marcada para os seus discípulos, dizendo: um fantasma, um espírito não pode ter a carne perfurada. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E é um Deus que está como um homem. Porque a palavra do Senhor diz que nós o veremos como Ele é. Louvamos ao Senhor com hinos até mesmo mais antigos, aonde a ansiedade, a vontade do crente é encontrar Jesus Cristo e poder tocar em suas mãos furadas, tocar no seu lado e poder dizer: por causa dessas mãos furadas, por causa desses pés furados, eu recebi salvação, recebi a justificação. Justificação, irmãos, não é tirar de mim e de você os nossos malfeitos. Justificação não é que Jesus pegou e tirou de mim e de você aquilo que nós fizemos de errado. Justificação é que nós temos um advogado que diz: ele, ela, eles são pecadores porque pecaram, mas sobre mim eu imputo todo o erro deles. É por isso que nós ceiamos, é por isso que estamos diante dessa mesa, é por isso que partimos o pão, é por isso que fazemos esse símbolo da Santa Ceia. Porque o Senhor, Ele não pecou, mas Ele se fez pecado por mim e por você. Por mim e por você, Ele se fez pecado, Ele não se fez pecador. Ele se fez pecado por mim e por você. Por mim e por você, Ele caminhou com uma cruz que não era dele. Por mim e por você, Ele carregou uma cruz que era de Barrabás. Mas Barrabás vai simbolizar a minha vida e a sua vida. Literalmente, Jesus está carregando uma cruz que não foi feita para Ele. Porque numa noite prenderam Ele, no amanhecer começaram a zombar, a chicotear. Não deu tempo de fabricar uma cruz no tamanho, no peso que o Senhor Jesus pudesse carregar. E como foi trocado, os judeus pediram: crucifica-o e solta Barrabás. Então Ele tomou a cruz que estava pronta. O meu pecado e o seu pecado já está pronto, já estava pronto. E Jesus andou no caminho até o Gólgota, carregando uma cruz que pesava mais de 120 quilos. E carregou e andou. E a palavra do Senhor nos diz, meus queridos irmãos, que como um cordeiro mudo, Ele sentiu dor. Ele sentiu as chicotadas. Ele sentiu os cuspes, Ele sentiu os tapas, Ele sentiu a coroa de espinhos, mas Ele não murmurou, porque Ele cria que eu e você estaríamos aqui hoje ouvindo essa palavra, esse momento, ceando e glorificando o nome dEle, porque o Pai colocou o nome dEle acima de todo nome, porque Ele se colocou como voluntário no plano da redenção. O evangelista João vai dizer que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do Senhor dizer em Gênesis 1, haja luz, Jesus já tinha sido crucificado, se entregue voluntariamente. Como pode isso? Meus queridos irmãos, eu e você só podemos ver a minha história e a sua história como se fossem as páginas de um livro. Nós lemos a primeira página e eu não sei o que está escrito na outra página, eu preciso virar ela para ver o que está escrito na outra página, e assim por diante. Cada página que eu viro de um novo livro é uma expectativa diferente. Só que Deus vê todo o
perfeito e pronto. Deus não precisa virar páginas para se assustar com as suas decisões, ou para ter uma situação onde Ele vai olhar e falar: nossa, você me surpreendeu. Nós não surpreendemos Deus nem quando o adoramos e nem quando pecamos, porque Deus vê tudo pronto como uma tela do início ao fim. Ele vê as ramificações da minha vida e da tua vida, todas as decisões que nós tomamos ao decorrer da vida. Ele vai vendo e Ele sabe. Por isso, nada pode surpreender este Deus. Por isso, Ele sabia que uma árvore plantada no jardim do Éden, em um momento, o homem iria cair, iria pecar. Em um momento, ele precisaria entrar com um plano de redenção. E quando este plano de redenção precisasse ser executado, ele não poderia ser pensado ou planejado assim em cima da hora. Meu eu, o homem pecou. E agora, o que eu faço? Não. O plano da redenção já estava pronto. O plano da redenção já continha o meu nome e o seu nome. O seu nome já estava nas mãos de Deus, escrita nas mãos do Senhor, quando tudo foi feito. Lá em Gênesis 1, haja luz. O Senhor já estava olhando para a minha vida e para a sua vida. Mas quem sou eu? Mas ninguém se importa comigo. Mas a minha família não se importa comigo. Pastor, mas se você soubesse quem sou eu na minha casa, minha mãe não liga para mim, meu pai não liga para mim, os meus irmãos não ligam para mim. Deus liga para você, porque Ele enviou o próprio Filho dele. Ele enviou o próprio Filho. Glória a Deus. Quem é filho consegue entender. A minha mãe não me daria para que eu viesse morrer por outra pessoa. Quem é mãe pensa: meu Deus, entregar o filho, e o único filho, o unigênito, ou seja, unigênito não é a mesma coisa que primogênito. Primogênito significa o primeiro. Unigênito é único em forma e substância. Ele é único, não existe outro igual. E mesmo assim Deus olhou para mim e para você e disse: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que nós pudéssemos ter vida com o Senhor Jesus. Aleluia. E nesse texto que nós lemos, nós vemos o Senhor Jesus caminhou até aquele lugar chamado Gólgota, ou em grego que significa caveira, o Monte da Morte, o lugar onde as pessoas eram mortas pelos seus pecados, pelos seus crimes. Ladrões, salteadores, eles eram punidos com a morte, e era a morte de cruz, porque era a pior flagelo daquela época para os romanos. Jesus, ele está naquele lugar, e ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo existem dois infratores da lei, dois homens que já estavam na semana da Páscoa prontos para morrerem. Israel está no momento da Páscoa. Israel está na semana, 7 dias de festa. Já estaria a cidade cheia de pessoas, porque o domingo estaria para chegar e iria começar a Páscoa. A cidade está cheia, mas eles precisam saciar a sede dos judeus, do sinédrio, os escribas e os fariseus. E para saciar essa sede de vingança, porque eles correram atrás de Jesus por 3 anos, tentando pegar Jesus em alguma falha da lei, mas não conseguiram. Não conseguiram. Aqueles que estavam perseguindo Jesus só conseguiram encontrar, ou seja, pegar Jesus, porque um homem foi tão mesquinho, foi tão pequeno, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata e não usufruiu em nada daquelas moedas. Então eles armam e pegam Jesus, e ele está naquele momento. Só que existem 2 salteadores, um à sua direita e um à sua esquerda. E eu quero que você olhe agora nesse momento comigo.
Existe um que está à esquerda do Senhor, que ele faz assim como os soldados romanos. Se tu és mesmo Deus, se você mesmo é Deus, por que você não se salva daí? Se você realmente é Deus, por que nós conseguimos te prender, te machucar? Como que um Deus pode sangrar? Se você realmente é Deus, por que você não sai daí e mostra o teu poder divino para que nós possamos te adorar? E o Senhor, com o seu coração contrito, só faz uma oração a Deus naquele momento. O Senhor Jesus fala 7 frases na cruz, mas eu não vou me ater nisso, eu quero apenas a oração. Pai, não impute esse pecado a eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. A humanidade quer ver um milagre, a humanidade queria ver um sinal, a humanidade queria ver aquele homem flagelado sair daquela cruz vitorioso, flutuando, descendo na terra, e ali ele teria poder e autoridade. Mas esse não era o plano do Senhor, esse não era o plano de Deus, porque o plano de Deus não era apenas exaltar Jesus. A palavra do Senhor nos diz que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual ao Deus, mas antes ele abriu mão de todos os seus atributos. Ou seja, imagina alguém que pode ir daqui no Rio de Janeiro no seu jatinho particular, porque tem muito dinheiro, mas ele abre mão desse dinheiro, abre mão dessa riqueza para poder ir de carona com alguém. Ele tendo todo o poder, ele abriu mão de tudo isso por mim e por você. Aleluia! Glória a Ele Deus. tinha todo o poder para sair daquela cruz, mas ele não o fez por mim e por você. Aleluia! Ah, mas irmão, você está pregando uma mensagem antropocêntrica, ou seja, você está falando que nós valemos muito. Não! É cristocêntrica, porque eu e você, nós não valemos. Mas mesmo assim, ele enxerga algo de bom Glória em a mim Deus, e você. aleluia. Mesmo assim, ele vê algo de bom em mim e você para trazer luz para que nós sejamos salvos. Glória a Deus. Então aquele ladrão que está na esquerda, ele fala: se tu és mesmo Deus, saia daí, se salve. Mas ele vai a fundo, porque os soldados só falavam para ele: se salva então, sai desse castigo. Ele diz: se você realmente é Deus, se salva e me salva também. Aquele homem que estava na cruz da esquerda, ele queria salvação pelo mérito, ele queria salvação por alguém que ele é, ele queria salvação sabendo que era falho, que era pecador, mas ele não queria glorificar a Deus, ele queria apenas usar a Deus. Usar. Se tu és Deus, sai daí. E aí eu acredito que você é Deus. Mas além de sair daí, me tira também, me leva também. Aquele homem, ele queria continuar vivo. Ele estava à beira da morte. Ele iria morrer, a sentença já estava dada. Se você é Deus, sai dessa cruz e me tira dela também. Mas na cruz ao lado direito de Jesus, tinha um outro também ladrão, também salteador, também condenado à morte, que diz, repreendendo o outro: você não tem nem temor a Deus? Você não tem nem medo da mão poderosa de Deus? Eu e você estamos nessa cruz porque a nossa vida inteira foi fazendo o que a gente queria. A nossa vida inteira foi fazendo o que a gente queria. Se queria roubar, se queria mentir, se queria defraudar. E estamos presos por nosso próprio mérito. Mas esse homem que está aqui, ele nada fez, ele não fez pecado algum, ele não cometeu pecado algum. Ele reconhece a soberania de Jesus, porque ele diz: Senhor. Ele não blasfema do Senhor, ele não diz se tu és. Não, ele confirma: Senhor. Aleluia. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu
paraíso, quando entrares na tua glória, quando entrares no Santo do Santo, no lugar santíssimo, quando sentares ao teu trono, lembra-te de mim lá, porque eu já sei que vou morrer aqui. Mas eu não quero viver mais nessa vida onde eu sei que vou continuar errando, mas eu quero viver para sempre com o Senhor. Ele exalta o Senhor Jesus dizendo: Senhor. Chamar alguém de Senhor é dizer que aquela pessoa tem autoridade sobre a sua vida. Chamar alguém de Senhor, e ontem nós falamos aqui na mensagem dizendo que Jesus, ele aos seus 30 anos, ele já era reconhecido como mestre. Ele já era reconhecido como doutor da lei, porque ele conhecia toda a lei. Então, ele era senhor de discípulos. Ele tinha homens que o cercavam para ouvir. Aquele homem talvez tenha ouvido em algum momento: existe um Jesus de Nazaré. Mas ele estava ocupado demais, roubando. Mas naquele momento, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares na tua glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele repreende o outro dizendo: você não teme a Deus. Não tem como, irmãos, recebermos a mão boa do Senhor sem temer a Deus. Você está dizendo que eu preciso ter medo de Deus? Meu querido irmão, se existe um poder que pode tirar a vida e pode dar a vida, eu não sei se eu devo temer, se eu devo obedecer. Se você sabe, dá a resposta. É claro que devemos temer ao Senhor, porque Ele é todo-poderoso. Todo-poderoso. Aleluia, Jesus. Mas existe uma boa novidade, existe uma boa notícia. Esse todo-poderoso, todo esse poder está à nossa disposição. Basta, como o presbítero Rodrigues leu no primeiro momento: entra no teu quarto, dobra o teu joelho, fala em secreto com o Senhor, fala em secreto no ouvido dele, clama. Se não conseguir falar, só chora. Se não conseguir chorar, ajoelha e fica em silêncio, porque ele reconhece. Deus não fala português, Deus não fala inglês, Deus fala a língua da alma. Deus fala a língua que sai de dentro de nós. Aquilo que nós não conseguimos expressar com palavra, só conseguimos expressar com silêncio, com choro, com gemidos. Ele interpreta e sabe muito bem o que nós precisamos. Reconheçamos o Senhor Deus. Ele é o nosso Senhor. E por que Jesus está na cruz do centro, irmãos? Aleluias. Porque a cruz de um lado rejeitou salvação, a cruz do outro lado aceitou salvação, e o Senhor Jesus está na cruz do centro. A cruz do centro é porque Ele é o juiz de todo homem. Jesus está no centro porque Ele é o centro do universo. Ele está no centro porque Ele coordena e comanda todas as coisas. Aleluia, Jesus. O evangelista João diz que o Senhor falou com suas palavras: sem mim nada podeis fazer. Aleluia, Jesus. Sem mim nada. Não é sem mim algumas coisas você não pode fazer. Sem mim nada podeis fazer. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus disse: haja. É a voz de Deus, é o Verbo de Deus fazendo todas as coisas, inclusive eu e você. Aleluia. Aleluia, aleluia. Inclusive eu e você fomos feitos imagem e semelhança do Senhor. A cruz no centro está ali porque o Senhor julga todo homem. A cruz no centro está ali porque Ele se fez pecado por mim e por você. O profeta Isaías diz que agradou ao Pai moer Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Qual pai, qual mãe teria se agradado em ver moer o próprio filho, sofrer o próprio filho?
Mas a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não tem como e não tem para onde eu ir quando falarmos a respeito do amor de Deus, porque Deus nos ama. Aleluia, Jesus. Glória a Ele Deus. conhece cada um dos nossos pecados. Aleluia. Sabe aquele pensamento que você balança a cabeça e fala, arrependido em nome de Jesus? Sabe? Você tá, de repente você pensa e fala, sai. O Senhor conhece esse teu pensamento. O Senhor conhece o teu quarto, o Senhor conhece a tua sala, o Senhor conhece a tua cozinha. O Senhor sabe quando você está falando sozinho, sozinha. Você não está sozinho, o Senhor está ali com você. O Espírito Santo está ali com você te ouvindo. Quando você está na moto, no carro, e aí você começa a falar, Senhor, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de outro emprego, eu preciso trabalhar mais, eu estou cansado. O Senhor está do teu lado te ouvindo. A gente só precisa fazer como aquele outro homem fez. Reconhecer que Ele é Senhor. 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 Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o suficiente Salvador para mim. Aleluia. A cruz no centro vai dizer para mim e para você que o Senhor assumiu o meu e o seu lugar. Você já parou para pensar que quando alguém está numa vida tortuosa e aí ele vem para a igreja, a gente diz que ele se converte? Fulano se converte? Para quem dirige sabe, o que é fazer uma conversão? É estar num caminho e voltar, fazer uma conversão. Todos nós, meus queridos irmãos, já estávamos com uma direção feita. Todos nós já estávamos caminhando para um único lugar. Mas aí o Senhor Jesus nos atraiu para Ele. Glória a Deus. Ele acendeu um sinal vermelho e disse, quando a gente olhou para o sinal vermelho, ele parou, prestou atenção, caiu em si. De repente aparece uma placa e diz, conversão. E aí você faz o seguinte, olha para trás e vê que Deus continua no mesmo lugar. No Éden, quem saiu do Éden? Foi o homem. Deus continua no mesmo lugar. Quando João tem a visão na ilha de Fátima, Deus está sentado no seu lugar. Deus está no mesmo lugar. O homem é que estava se afastando de Deus. Eu estava me afastando de Deus. Você estava se afastando de Deus. Ah, mas eu nasci no Evangelho. Mas só que se você não estivesse aqui buscando a Deus, aceitado a Jesus, você não faz ideia de onde você estaria. Quantos amigos eu tenho que já não vivem mais por causa das escolhas que fizeram na adolescência, na juventude e na vida adulta? Já não estão vivos mais. Outros estão presos. Mas um dia eu vi essa placa, entenda, dizendo conversão. E aí eu me converti. Voltei o caminho. E quando eu voltei o caminho, eu entendi que os meus pecados foram lavados pelo Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A camiseta, quando ela está suja, depois de lavada, ela some? Ela só está limpa. O céu, irmãos, e o inferno são reais. O inferno é o lugar onde os pecadores vão. E aí a gente ouve isso a vida toda. O inferno é o lugar onde todos os pecadores vão. Mas eu tenho algo para te dizer. Talvez você até se assuste. Talvez vocês até mudem de ideia e falem, meu Deus, o que esse irmão está pregando? Mas o céu é um lugar cheio de pecadores também. Só que são pecadores que se arrependeram. Pecadores que buscam o arrependimento todos os dias. Na igreja não tem ninguém santo. Se você cortar aqui, ó, não sai uma luz, não sai um sangue azul. Se você cortar aqui, não sai uma rajada de glória. Sai sangue, machuca, dói, se ofende. E eu tenho certeza que daí da mesma forma. Uma palavra mal colocada, uma interpretação errada, ofende, machuca. Porque somos humanos.
Todos. Se alguém pecou contra você, a palavra do Senhor diz: vai ter com teu irmão, conversa com ele. Porque nós não continuamos o texto que foi lido em Mateus. O versículo que nós paramos diz: porque na medida em que você perdoar, ali você será perdoado. Então eu quero dizer nesta noite, a cruz no centro é porque ali irradia para todo homem, aquele que não aceita e aquele que aceita, salvação. A salvação é para todos, mas existem aqueles que não querem a salvação, não buscam a salvação. Mas glórias eu dou a Deus porque você está aqui nessa noite. Glórias eu dou a Deus porque nós estamos aqui nesta noite, nesse culto, para bendizer e participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus neste lugar, para bendizer o santo nome dele. E é por isso que nós todos os dias glorificamos ele, porque ele diz para mim todo dia que você não tem poder e autoridade nenhuma, mas quando você levanta, é as mãos, é no nome do Senhor Jesus, e ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder dado por Deus. E quando nós falamos em nome de Jesus, toda doença sai, em nome de Jesus todo espírito maligno sai, em nome de Jesus toda contenda sai, em nome de Jesus todo principado, toda potestade sai, é no nome do Senhor Jesus. É no nome que está acima de todo. Em nome de Jesus. O Senhor visita a tua casa nesse momento. Eu gostaria de pedir para você, feche os seus olhos nesse momento. Eu não consigo saber como é a sua casa. Eu só consigo saber como é a minha casa. Então pensa agora na tua casa, a tua sala, se você tem sala, a tua cozinha, o quarto. Se você é igual eu, que a sala e o quarto é no mesmo lugar. Se você tem lavanderia, se você não tem lavanderia, se você tem garagem, se você não tem garagem, eu não sei. Mas pensa agora aquele homem com as mãos furadas entrando na tua casa, no teu quarto, na tua sala. Abertas, repreendendo e varrendo todo o mal, varrendo tudo que não presta, varrendo tudo que não presta, varrendo todo espírito maligno, toda contenda, toda briga em família, toda briga que está a fazer, tudo aquilo que não é de Deus. Ele está abrindo as portas, ele está abrindo as janelas, está colocando para dentro o céu, o céu. A cruz no centro, está no centro porque ele é o nosso advogado. É a cruz no centro, está no centro porque ele é o nosso juiz. A cruz no centro está lá porque ele se entregou por mim, por você. Eu estou vendo o Senhor entrando na casa, eu estou vendo o Senhor entrando nos cômodos, eu estou vendo o Senhor olhando, eu estou vendo o Senhor olhando, e ele está vendo a tua casa, o teu trabalho, ele está vendo a tua alma, ele está vendo a tua mente. A cruz no centro está ali porque ele resolve todos os problemas. Aleluia, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi pregada neste momento. Eu quero bendizer ao Senhor e glorificar o teu nome. Eu quero bendizer ao Senhor e glorificar o Senhor por tudo que o Senhor é em nossas vidas. A tua palavra nos confirma, Deus, que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus.
Se é uma causa na justiça, se é uma porta de emprego, se é saúde, se é alguém que está doente e precisa de cura, aquilo que a mão humana não consegue, o Senhor consegue. O Senhor tem poder